Boa tarde, pessoal. Então, na nossa aula de hoje de língua portuguesa, vai ser aqui na página 22, tá bom? Hoje nós vamos entender melhor a diferença dos substantivos próprios, dos comuns, dos simples, quando ele é composto, quando ele é primitivo ou quando ele é derivado, tá bom? De acordo com essa tabelinha que tem aí na página 22. Por exemplo, aqui o primeiro item que tem aqui é o substantivo próprio. Pessoal, o substantivo próprio é aquele que nomeia alguma coisa. Lembra que nós fizemos aquela atividade em que o menino falava que precisava de um detetive e na outra atividade ele falava que tinha que ser o Sherlock Holmes? Ou seja, ele deu nome a alguma coisa, ele especificou. Então, o substantivo próprio sempre vai ser escrito com a inicial maiúscula e ele vai nomear alguma pessoa, alguma cidade, nome de animal, ok? Então ele vai dar nome a alguma coisa, ele vai especificar. Por exemplo, a minha cachorrinha, o nome dela é Amora. O nome dela é Amora, então é o nome próprio, eu estou dando nome a um ser. Então eu tenho que escrever o nome dela com A maiúsculo, ou seja, é um substantivo próprio. Só que a partir do momento que eu falo Amora, a fruta Amora, então essa palavra já é o quê? Ela deixa de ser um substantivo próprio, ok? E ela passa o quê? Ser um substantivo comum, certo? Então, o substantivo comum, ele não especifica o ser. Já o substantivo próprio, ele especifica. Então, amora, fruta, é um substantivo comum. Quando eu falo amora, especificando a minha cachorrinha, tenho que escrever com letra maiúscula e é um substantivo próprio, tá bom? Depois nós temos aqui, já falamos sobre o próprio e o comum. Nós temos aqui o simples. O simples, nós temos um exemplo aqui nessa atividade que tem aqui, ó, pombo, cartão, céu, íris, postal. Depois temos no segundo bloco, prima, arco, correio, obra, arranha. Se eu falar assim, a palavra pombo, ela sozinha, é o quê? É um substantivo simples, certo? Agora, se eu pego esse pombo aqui, vou até dar uma dica já dessa atividade. Então, dessas palavras que estão no segundo bloco aqui, pombo, qual seria a palavra que teria que fazer a junção aqui? Seria o quê? Pombo, correio. Então, a partir do momento que eu faço a união dessas duas palavras, eu não tenho mais o substantivo comum, eu tenho um substantivo composto. Então, quando eu pego somente a palavra pombo, eu tenho um substantivo simples. Ou se eu pegar somente a palavra correio, é um substantivo simples. A partir do momento em que eu faço a união deles, geralmente a gente usa o hífen, a partir do momento que eu faço a união dessas palavras, eu tenho um substantivo composto. Ok? Já aqui, pessoal, da palavra primitiva, do substantivo primitivo, que nós analisamos até na última aula, o substantivo primitivo quando ele não tem origem em outra palavra, quando ele não deriva de outra palavra. Então, ele é um substantivo primitivo. O derivado, ele vai ter origem de outra palavra, ok? Então, nós temos aqui, vou dar um exemplo também das atividades que estão aí. Jornalista. Pessoal, será que jornalista é um substantivo primitivo ou é um substantivo derivado? Essa palavra jornalista, ela deriva de alguma palavra? Qual palavra que é? Então, peraí. Jornalista vai derivar da palavra jornal. Então jornal é um substantivo primitivo, pessoal. Já a palavra jornalista é um substantivo derivado, ele está derivando de outra palavra, ok? Depois aqui no item 7, ó, este exercício é apenas para craques em investigação, assim como nós. Forme 5 substantivos compostos, combinando pares entre todas as palavras abaixo. Ao copiá-los, utilize o hífen para uni-las, ok? Então, pessoal, sempre que tiver o substantivo composto, vai ter o hífen, tá bom? Então, vocês terão que fazer aqui a união dessas palavras e depois escolher um desses substantivos para poder elaborar uma frase bem criativa, tá bom? Já a próxima atividade de hoje é na página 23. Eu só vou finalizar essa página aqui, esse vídeo, para poder começar o outro, tá bom?